que a gente tem que ficar estudando escala? Por que é natural? Chega um determinado, a gente começa a aprender o instrumento, e aí chega um determinado momento, começa o estudo das escalas. Todos, qualquer instrumento. Por quê, Dani? Porque, na verdade, estudar escalas é uma forma de estudo imprescindível para nossa formação musical, para nossa formação técnica, inclusive, no instrumento, sabe? Para a gente aprimorar o nosso domínio instrumental. É, sim, uma fonte de estudos para desenvolver agilidade, é uma fonte de estudos para cuidar da sonoridade, para lapidar a sonoridade, e isso, de certa forma, impacta o nosso domínio técnico. De certa forma, não. Isso constrói o nosso domínio técnico do instrumento. Quanto mais a nossa sonoridade é bonita, é limpa, é bem cuidada, mais técnica nós temos. Então, de fato, a escala proporciona isso, essa aquisição dessas habilidades, assim como a aquisição da habilidade de agilidade, de você conseguir ter velocidade no instrumento. Mas não é só isso. O estudo das escalas faz com que nós interiorizemos, com que nós assimilemos as estruturas harmônicas, tonais, que dão sustentação às composições musicais. Acontece que nesse nosso estudo, muitas vezes mecânico, repetitivo, sempre igual, de começar a subir e descer, a gente não tem esse olhar, nós não somos orientados para isso, nós não reconhecemos esse estudo como uma oportunidade de entender essa estrutura tonal ali, harmônico-melódica, que é a estrutura de base das nossas composições, porque as escalas são base das nossas composições, são bases para a composição melódica, elas são bases para a realização criativa do compositor, e a gente não faz essa conexão. E sem contar que o estudo de escalas também é uma excelente ferramenta para preparar a nossa habilidade de improvisação. Mais uma coisa que às vezes a gente nunca praticou dentro da sala de aula, não foi estimulado, especialmente se você está dentro de um estudo mais erudito da música, um estudo clássico. A habilidade da improvisação nem sequer foi conectada com o estudo das escalas e ela é base para que a gente possa estimular essa criatividade. Ou seja, ela traz importantes ganhos para o nosso crescimento, para nutrir a nossa habilidade musical, não só a nossa habilidade técnico-instrumental. Por exemplo, outro ganho, ela impulsiona a nossa capacidade de leitura à primeira vista, a nossa capacidade de ler, ela acelera a nossa habilidade de leitura musical, porque ela cria padrões de referência motora, ela automatiza movimentos, deslocamentos no instrumento. Nós vamos falar mais ainda disso, como que isso se processa. Mas o fato é que estudar escalas faz com que nós memorizemos o nosso deslocar pelo instrumento, a gente ganha a memória tátil do instrumento e isso impulsiona e dá a condição da gente ler bem, senão a gente não consegue. Ou seja, as escalas trazem internalizações para nós de padrões musculares, de deslocamento, de movimentação, traz referências internas de tonalidade, a gente começa a entender as tonalidades na nossa mão mesmo. A gente vai tocar uma música que está numa tonalidade de, não sei, de Lá maior. A nossa mão sabe se deslocar pelo instrumento, ela tem a referência da tonalidade de Lá maior já, fica a memorização tátil, está bem resolvida. Você não precisa ficar olhando para o instrumento para achar a tecla, para achar a chave, para achar a posição que você se desloca. Você tem uma memorização tátil das tonalidades, fica tudo internalizado. Só por aí, pelo que eu te falei até agora, você está vendo como o estudo das escalas é muito mais proveitoso do que a gente imagina. E com isso, ele deveria ser muito menos tedioso do que às vezes a gente se coloca e se pega sendo. Assim, a gente se sente muito, ai, que tédio ficar estudando isso de forma repetitiva.